Você já percebeu que muitas vezes a maior batalha que enfrentamos não é contra os outros, mas contra nós mesmos? A guerra silenciosa dentro da nossa mente, a luta para controlar pensamentos, emoções e reações, é o que realmente define nosso destino. A verdadeira força não está em superar os outros, mas em vencer a si mesmo. E a pergunta que fica é: como fortalecer a mente e encontrar a paz interior em meio aos desafios da vida? Hoje, você vai descobrir um caminho poderoso para essa transformação. Vamos mergulhar na sabedoria de um dos maiores mestres da história, Marco Aurélio, o imperador filósofo. Através de 15 lições extraídas diretamente de seu diário pessoal, você aprenderá como o estoicismo pode ajudar a desenvolver uma mentalidade inabalável, e essas lições podem mudar a sua vida para sempre. Marco Aurélio disse: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Agora, imagine que a colmeia representa a sua mente. O que você tem alimentado dentro dela? Que tipo de pensamentos e crenças tem guiado sua vida? Essa reflexão é só o começo. Prepare-se para desbloquear respostas poderosas que vão transformar sua forma de enxergar a vida, os desafios e seus próprios limites. Agora que entendemos que a verdadeira força vem do controle sobre nós mesmos, surge a questão: como podemos fortalecer a mente para que ela trabalhe a nosso favor e não contra nós? É exatamente isso que vamos explorar na primeira lição. A mente é uma das forças mais poderosas que possuímos. Ela guia nossas ações, molda nossas decisões e define como reagimos ao mundo. Mas o que poucos percebem é que, quando dominada pelas emoções ou pela pressão do corpo, a mente pode se tornar uma inimiga silenciosa, levando-nos a escolhas impulsivas e desequilibradas. Em contrapartida, quando fortalecida e disciplinada, ela se transforma em uma ferramenta poderosa para agir com clareza, equilíbrio e assertividade. Quem nunca tomou uma decisão no calor do momento e depois se arrependeu? A raiva que leva a palavras impensadas, a ansiedade que nos paralisa, a tristeza que distorce nossa visão da realidade. O problema não está nas emoções, elas são naturais. O verdadeiro desafio é nossa capacidade de gerenciá-las. Se não aprendermos a fortalecer nossa mente, seremos constantemente arrastados por impulsos e perderemos o controle sobre nossa própria vida. Muitas pessoas acreditam que a felicidade e a paz dependem do que acontece ao redor. Pensam que, ao mudar as circunstâncias externas, terão controle sobre suas emoções e sua mente. Mas essa é uma ilusão perigosa. Como os estoicos ensinavam, a verdadeira força vem de dentro. A felicidade não está no que acontece, mas na forma como escolhemos reagir. Quando depositamos nosso bem-estar em fatores externos, nos tornamos reféns do acaso. Mas quando aprendemos a dominar a mente, conquistamos uma liberdade inabalável. Fortalecer a mente não é um mistério, é uma prática diária. Tudo começa com a autoconsciência. Observar seus próprios pensamentos e emoções é o primeiro passo para compreendê-los e evitar que eles o controlem. O que desperta sua raiva? O que o deixa ansioso? Ao identificar padrões mentais, torna-se possível interromper ciclos destrutivos e agir com mais clareza. Mas não basta apenas perceber, é preciso desenvolver disciplina mental. Sem ela, ficamos à mercê dos impulsos momentâneos. Exercícios como meditação, mindfulness e a prática constante de questionar nossas reações nos ajudam a manter o controle, reduzindo as chances de tomarmos decisões impensadas. Por fim, é essencial adotar uma mentalidade de aceitação. Nem tudo está sob nosso controle. E tudo bem. Ao invés de resistir ao que não pode ser mudado, devemos aprender a responder com serenidade. Aceitação não significa passividade, mas sabedoria para diferenciar o que podemos e o que não podemos controlar. A felicidade depende de nós mesmos. Aristóteles.
Cada pequeno passo rumo ao autodomínio nos aproxima de uma vida mais equilibrada e plena. A pergunta que fica é: o que você pode fazer hoje para assumir o controle da sua mente e, consequentemente, da sua vida? Ao fortalecer nossa mente, aprendemos a agir com mais equilíbrio e discernimento. Mas para viver de maneira verdadeiramente alinhada com nossos valores, é essencial desenvolver um outro pilar fundamental: o respeito próprio. Afinal, de que adianta uma mente forte se não honramos nossos próprios limites? Respeitar a si mesmo não é apenas manter-se fiel aos seus valores e princípios, mas também reconhecer e honrar seus próprios limites. Imagine que você está em um ambiente de trabalho, onde todos os seus colegas aceitam tarefas extras para agradar o chefe, mesmo sabendo que estão sobrecarregados. Você, por outro lado, percebe que assumir mais compromissos comprometeria sua saúde mental e física. Optar por recusar, apesar da pressão para se encaixar no grupo, é um ato de respeito próprio. Você poderia ceder à tentação de agradar, mas isso violaria seus princípios e, com o tempo, o cansaço e a frustração tomariam conta de você. Respeitar seus limites não é fraqueza, mas um ato de força. Ao fazer isso, você preserva sua energia, mantém sua integridade e evita o desgaste emocional. O respeito próprio está diretamente ligado à autoconfiança. Quando tomamos decisões alinhadas com nossos valores, mesmo que sejam impopulares ou difíceis, nossa confiança cresce. No exemplo anterior, ao dizer não, você não está apenas protegendo seus limites, mas também reforçando sua crença em si mesmo. Cada escolha que respeita sua verdade interior fortalece sua capacidade de agir com segurança e convicção. Por outro lado, há uma armadilha perigosa que nos afasta desse caminho: o auto-engano. Imagine que você tenta justificar para si mesmo que aceitar tarefas extras é um sinal de profissionalismo e responsabilidade, mesmo que isso vá contra suas necessidades. Essa é uma narrativa comum, pois tentamos nos convencer de que não há outra opção. Mas, a longo prazo, esse comportamento mina nossa autoestima e nos desconecta de quem realmente somos. Cada vez que ignoramos nossos próprios limites para atender às expectativas alheias, um pouco do nosso respeito próprio se perde. O verdadeiro respeito próprio exige honestidade. Não se trata de ser inflexível, mas de saber onde traçar a linha entre o que podemos aceitar e o que compromete nossa paz interior. Como disse Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Quando tomamos decisões alinhadas com nossos princípios, construímos uma vida mais autêntica e plena. Ao respeitar nossos limites, agir com sinceridade e evitar o auto-engano, criamos uma base sólida para viver com mais equilíbrio e realização. A pergunta que fica é: você tem respeitado seus limites ou tem cedido ao auto-engano? A resposta pode definir sua paz interior. Quando aprendemos a respeitar nossos próprios limites, damos um passo importante em direção à autoconfiança. Mas há um desafio maior: depender menos das circunstâncias externas e mais da nossa própria força. Isso nos leva à próxima lição: a independência. A independência é, sem dúvida, uma das virtudes mais valiosas que podemos cultivar. Mas ser verdadeiramente independente vai muito além de simplesmente não depender dos outros. Significa tomar posse da própria vida, assumir responsabilidades e agir com coragem, mesmo quando o caminho se torna desafiador. Independência não é conforto. É um exercício diário de disciplina e autoconhecimento. Quando esperamos que alguém resolva nossos problemas, estamos renunciando ao nosso poder e permitindo que fatores externos governem nossa vida. A verdadeira liberdade surge quando decidimos ser os protagonistas da nossa própria história, enfrentando as dificuldades sem esperar que alguém nos salve.
Mas por que tantas pessoas resistem a esse caminho? Muitas vezes, a falta de independência vem do medo de falhar ou da desconfiança em nossas próprias habilidades. A sensação de incapacidade pode nos levar a buscar soluções fáceis, terceirizando responsabilidades. Isso apenas perpetua a dependência e enfraquece nossa capacidade de crescer. Pense na pessoa que se mantém em um trabalho que a sufoca, mas não busca uma nova oportunidade porque teme a incerteza. Ela espera que algo mude por conta própria, sem perceber que a mudança está, na verdade, em suas mãos. Quantas oportunidades já passaram porque você esperou o momento certo, a aprovação de alguém ou uma mudança externa? A verdade é que ninguém virá lhe entregar sua liberdade. Ela precisa ser conquistada. A liberdade é a única coisa que você não pode dar a ninguém. Você tem que tomá-la. Epicteto. Liberdade não se recebe de presente. Ela precisa ser tomada. Significa agir sem esperar permissão, criar soluções para os próprios problemas e, acima de tudo, assumir total responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Quando não dependemos de outros para resolver nossas questões, quando não terceirizamos nossa felicidade ou nosso sucesso, estamos verdadeiramente livres. Isso exige coragem para enfrentar desafios sem delegar o controle da nossa vida a terceiros, mesmo quando o medo da falha é grande. A independência não é um caminho fácil, mas é o único que nos permite crescer de forma autêntica e completa. Ao assumir a responsabilidade total por nossa vida, nos libertamos das limitações externas e nos aproximamos da versão mais forte e poderosa de nós mesmos. A independência não é um prêmio para os mais sortudos, mas uma escolha corajosa. Você vai continuar esperando que a vida decida por você ou vai assumir o controle agora? Assumir o controle da própria vida exige independência e responsabilidade. Mas mesmo sendo independentes, ainda precisamos lidar com as opiniões e críticas dos outros. A forma como reagimos a elas pode definir nosso crescimento ou nos aprisionar. Vamos entender melhor isso na próxima lição. As críticas, sejam elas justas ou injustas, são inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Em algum momento, todos seremos alvo de julgamentos, e a forma como reagimos a essas situações pode determinar não apenas nossa paz interior, mas também nosso crescimento pessoal. Quando recebemos uma crítica, especialmente em um momento de vulnerabilidade, a tentação de reagir impulsivamente é grande. Mas a verdadeira inteligência emocional está em manter a calma e não permitir que essas palavras abalem nossa autoestima ou nosso equilíbrio. Aprender a lidar com críticas de forma construtiva é uma habilidade valiosa, capaz de transformar algo negativo em uma oportunidade de evolução. O problema nem sempre está na crítica em si, mas na maneira como escolhemos reagir a ela. O primeiro impulso pode ser se defender, justificar nossas ações ou até atacar de volta. Mas essa reação impulsiva apenas alimenta o conflito e nos impede de enxergar qualquer aprendizado possível. O segredo está em adotar uma postura de observação, avaliar a crítica de forma objetiva, sem permitir que ela atinja nossa essência emocional. Se for justa, podemos usá-la para crescer. Se for injusta, podemos simplesmente deixá-la passar, sem permitir que afete nossa paz. A verdadeira sabedoria está em não permitir que a opinião dos outros defina nosso valor. Não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso que importa. Epicteto. Essa frase resume a essência da reação sábia. Quando aprendemos a controlar nossas respostas e a agir com equilíbrio, as circunstâncias externas perdem o poder de nos desestabilizar. Nossa paz não pode depender das palavras alheias. Ao invés de reagir com raiva, frustração ou ressentimento, podemos usar a crítica como um espelho para reflexão e crescimento.
No fim, reagir com sabedoria não é se calar diante de uma crítica, mas escolher conscientemente como e se vale a pena reagir. A crítica pode ser uma pedra no caminho ou um degrau para o crescimento. A escolha é sua. Você vai reagir da próxima vez? As críticas podem nos ensinar muito se soubermos lidar com elas da maneira certa. Mas, além da opinião alheia, existe outro fator poderoso que influencia nossa vida: a maneira como enxergamos as situações. Mudar nossa perspectiva pode ser a chave para superar desafios. Você já parou para pensar no impacto silencioso que algumas coisas têm sobre a sua vida? Como pequenas decisões podem alterar seu caminho sem que você perceba. E se a chave para superar muitos desafios estivesse na forma como você escolhe lidar com o que acontece ao seu redor, mudar a perspectiva pode transformar sua vida, trazendo mais equilíbrio, clareza e autoconfiança. Hoje, vamos explorar como essa transformação pode acontecer e como você pode usar o poder da sua mente para agir com mais sabedoria. Todos nós enfrentamos situações difíceis, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na saúde. Mas será que o problema está na situação em si ou na forma como escolhemos interpretá-la? O que você faz quando algo não sai como planejou? Fica preso nas emoções negativas ou consegue enxergar uma oportunidade de aprendizado? O grande problema invisível é que, sem perceber, nos tornamos reféns das nossas próprias reações. O pessimismo, as críticas internas e a visão negativa nos controlam, moldando nossas escolhas de forma que não nos favorecem, mesmo quando temos o poder de mudá-las. Uma das maiores armadilhas é acreditar que podemos controlar tudo ao nosso redor. Tentamos resolver problemas da maneira errada, lutando contra o que não pode ser mudado. Buscamos respostas externas, achando que a felicidade depende de fatores que não controlamos, quando, na verdade, a solução está dentro de nós. A ilusão do controle nos faz querer que tudo seja perfeito ou mude de imediato. Mas o que realmente precisamos é aceitar o que está fora do nosso alcance e focar no que podemos transformar. Nossas reações, nossas escolhas e a maneira como lidamos com os desafios da vida. A chave para essa transformação está em 3 passos simples, mas poderosos. O primeiro é cultivar a autoconsciência. Tente perceber quando você está preso a padrões negativos e traga essa percepção para o momento presente. Apenas o ato de notar já inicia uma mudança significativa. O segundo passo é treinar uma nova perspectiva. Quando se deparar com um problema, faça uma pausa e pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa simples pergunta muda sua forma de ver a situação e permite decisões mais racionais. O terceiro passo é praticar a aceitação ativa. Nem tudo está sob nosso controle e entender isso é libertador. Aceitação não é resignação, é agir com sabedoria, mesmo diante do que não pode ser mudado. Agora que você entende o poder da sua mente e da sua escolha, a transformação está em suas mãos. Você pode continuar reagindo da mesma forma de sempre ou pode escolher enxergar as situações sob uma nova luz. O que você vai escolher agora? Interagir de maneira sábia com os outros. Nos ajuda a viver em harmonia. Mas há outra peça importante nesse quebra-cabeça: a forma como tomamos decisões. Afinal, cada escolha que fazemos molda o nosso futuro. Você já percebeu como as nossas relações interpessoais têm o poder de moldar a nossa vida? Muitas vezes a forma como lidamos com os outros, suas imperfeições, erros e atitudes, pode impactar diretamente nossa paz interior e nosso crescimento. Neste vídeo, vamos explorar a importância de interagir com os outros de maneira positiva, sem deixar que rancores ou frustrações tomem conta, e como isso pode levar a uma convivência mais harmônica e saudável. Prepare-se para ver as relações sob uma nova perspectiva. No dia a dia,
É fácil nos deixarmos levar pela frustração quando algo não sai como esperamos, especialmente no relacionamento com as outras pessoas. Muitas vezes, as imperfeições dos outros, suas falhas ou atitudes que não entendemos, podem nos fazer querer nos isolar ou nutrir sentimentos negativos. O problema não está em perceber as falhas dos outros, mas em como isso nos afeta emocionalmente e como essas reações podem interferir na nossa paz interior. Quando deixamos esses sentimentos negativos tomarem conta de nós, podemos acabar criando uma barreira que nos afasta das relações mais positivas e enriquecedoras. Pense em uma vez em que alguém te irritou profundamente, talvez um amigo, um colega de trabalho ou até um familiar. Você sentiu raiva, frustração ou mágoa. Mas e se, ao invés de reagir no impulso, você tivesse respirado fundo e tentado enxergar a situação com empatia? O que teria mudado? O erro mais comum é acreditar que podemos controlar as atitudes dos outros, que podemos mudar o comportamento de quem está à nossa volta. Quando não conseguimos isso, a frustração toma conta e nos sentimos impotentes. Mas a verdade é que não podemos controlar as ações alheias, apenas a nossa própria reação a elas. Muitas vezes, tentamos impor nosso jeito de ver o mundo e, ao fazer isso, perdemos de vista o que realmente importa, a aceitação. A ilusão de que podemos modificar o outro para que ele se encaixe em nossas expectativas só gera mais tensão e distância. O caminho verdadeiro está na aceitação da imperfeição humana, tanto em nós quanto nos outros. A chave para superar essa dificuldade está em 3 atitudes simples, porém poderosas. O primeiro passo é praticar a empatia. Tente compreender que as ações das pessoas são baseadas em suas crenças, medos e experiências. Ao entender a perspectiva do outro, podemos reagir de maneira mais compreensiva e menos reativa. O segundo passo é fortalecer seu autocontrole. Quando alguém age de forma que te incomoda, respire fundo antes de reagir. Essa pausa pode ser o suficiente para não deixar que a raiva ou a frustração tomem conta e, assim, evitar que você se distancie das pessoas. O terceiro passo é aceitar as imperfeições. Ninguém é perfeito, e isso inclui você também. Aceitar as falhas dos outros sem que elas interfiram em sua paz interior é uma prática de sabedoria que fortalece nossas relações e traz harmonia para a nossa vida. Agora que você entende o poder da aceitação e da compreensão nas relações sociais, como você pode aplicar esses passos no seu dia a dia? Comece a praticar a empatia, o autocontrole e a aceitação das imperfeições ao seu redor. Ao fazer isso, não só melhorará suas relações, mas também sua paz interior. As pessoas ao seu redor não precisam mudar para que você encontre paz. Essa mudança começa dentro de você. A pergunta é: você está pronto para dar esse primeiro passo? Se nossas decisões moldam nossa vida, então precisamos aprender a usá-las de maneira sábia. Mas para isso, devemos enfrentar um dos maiores inimigos do progresso: a procrastinação. Como podemos parar de adiar e agir no presente? Vamos descobrir agora. É comum percebermos como as nossas decisões, mesmo as mais pequenas, podem alterar o curso da vida. Muitas vezes, a chave para superar desafios está em uma mudança de perspectiva, na forma de lidar com o que acontece ao redor. Quando a abordagem é voltada para a sabedoria, o equilíbrio e a autoconfiança começam a se refletir nas ações diárias. Transformações significativas ocorrem quando se usa o poder da mente para agir de forma mais centrada e racional. Todos enfrentam momentos difíceis em diversas áreas da vida, como trabalho, relacionamentos e até saúde. O problema, muitas vezes, não está nas situações em si, mas na maneira como se escolhe interpretá-las. Quando algo não sai como o esperado, a tendência é se deixar tomar pelas emoções negativas, em vez de procurar oportunidades de aprendizado.
O problema invisível é que, sem perceber, acabamos presos às nossas próprias reações. O pessimismo, as críticas internas e a frustração moldam nossas decisões de forma que não nos favorecem. Mas há uma escolha. Podemos mudar essa abordagem e tomar decisões mais conscientes. A ilusão do controle é um erro comum. Tentamos resolver problemas de forma imediata, mudar o que não pode ser alterado e, ao fazer isso, nos distanciamos da verdadeira solução. A felicidade e a paz interior não estão nos fatores externos, mas na maneira como lidamos com o que está ao nosso redor. A busca por perfeição ou mudanças rápidas apenas gera ansiedade, enquanto a verdadeira transformação vem quando aceitamos o que não pode ser mudado e focamos naquilo que realmente podemos controlar, nossas reações, escolhas e atitudes. Transformar a forma de viver e tomar decisões pode ser feito com passos simples, mas poderosos. O primeiro passo é a empatia. Entender que as ações dos outros são moldadas por suas próprias crenças, experiências e medos. Quando buscamos compreender essas perspectivas, nossa reação se torna mais construtiva. O segundo passo é fortalecer o autocontrole. Ao se deparar com situações desafiadoras, faça uma pausa antes de reagir. Respire fundo, observe suas emoções e escolha responder com equilíbrio. O terceiro passo é aceitar as imperfeições. Ninguém é perfeito, e aceitar os erros dos outros sem permitir que isso afete sua paz interior é essencial para manter relações mais saudáveis e harmoniosas. Agora que você entende como pequenas mudanças na forma de enxergar as situações podem transformar sua vida, a pergunta é: o que você vai escolher a partir de agora? Vencer a procrastinação nos ajuda a viver de forma mais plena e consciente. Mas diante das escolhas diárias, surge outro desafio. Como saber se estamos tomando decisões alinhadas com aquilo que é certo? Fazer o que é correto, mesmo quando é difícil, é um dos maiores testes de caráter. A vida é, sem dúvida, finita, e muitas vezes a rotina nos faz esquecer dessa realidade tão simples e, ao mesmo tempo, tão impactante. Todos os dias temos a oportunidade de agir, de decidir o que fazer com o tempo que nos resta, mas frequentemente caímos na armadilha da procrastinação, adiando aquilo que é realmente importante. A procrastinação se disfarça de pequenas tarefas, de hoje não, talvez amanhã, ou vou esperar o momento certo. Mas a verdade é que esse momento certo nunca chega. O tempo continua a passar, e ao adiarmos o que realmente importa, estamos desperdiçando a única coisa que realmente temos, o presente. Em vez de viver de forma plena e intencional, passamos nossos dias correndo atrás de distrações e deixando para depois aquilo que poderia nos levar a uma vida mais significativa. O problema com a procrastinação é que ela nos engana, nos fazendo acreditar que temos tempo suficiente. Quando deixamos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje, criamos a ilusão de que sempre haverá mais tempo. Mas a vida é imprevisível e o tempo não é renovável. Cada decisão adiada, cada escolha postergada é uma parte da vida que fica para trás. Pense em quantas vezes você adiou algo importante, uma conversa que precisava ter, um projeto que queria começar ou um sonho que sempre ficou para depois. Agora imagine olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que esse depois nunca chegou. Como você se sentiria? Não perca tempo com o que você não pode controlar. Epicteto. Essa citação reflete uma das maiores verdades sobre a vida. O tempo é nosso recurso mais precioso e não podemos desperdiçá-lo nos preocupando com o incontrolável. Podemos gastar horas lamentando o passado, temendo o futuro ou esperando circunstâncias ideais. Mas a realidade é que só temos controle sobre uma coisa: o agora. O tempo, uma vez perdido, não volta. A única maneira de viver sem arrependimentos é agir no presente, tomando decisões conscientes e focando no que realmente importa.
A vida é curta e a única forma de aproveitá-la plenamente é abraçando a ideia de que o tempo deve ser utilizado com sabedoria, sem esperar condições perfeitas. O medo do erro, a incerteza e a falta de coragem podem nos paralisar, mas, como diz Epicteto, devemos nos concentrar no que podemos controlar, as ações que tomamos hoje. O tempo não espera. E você vai continuar adiando ou vai começar agora? Fazer o que é certo exige clareza e convicção, mas para agir de forma correta e eficaz, precisamos saber onde queremos chegar. Sem um propósito claro, corremos o risco de desperdiçar energia em ações sem direção. Como viver com mais intenção? Fazer o que é certo é, sem dúvida, um dos maiores desafios que enfrentamos ao longo da vida. Em um mundo onde as tentações estão por toda parte e as escolhas muitas vezes parecem ser mais fáceis quando seguem a corrente da maioria, manter-se fiel aos princípios éticos pode parecer um fardo. Contudo, a virtude ou a capacidade de agir de acordo com o que é moralmente correto é uma das bases que sustentam uma vida bem vivida. Muitas vezes, o caminho mais fácil é também o mais errado. E por isso é preciso ter coragem para resistir à tentação de fazer o que é conveniente e, em vez disso, escolher fazer o que é certo, mesmo que isso signifique ir contra a maré. O problema surge quando a sociedade nos pressiona a tomar decisões que não estão alinhadas com os nossos valores. A busca por aceitação, o medo das consequências ou a falta de visão de longo prazo podem nos levar a escolhas que não são moralmente corretas. Essas decisões, por mais fáceis que pareçam no momento, podem ter um custo muito alto em termos de autoestima e paz interior. Muitas vezes, o erro está em tentar justificar a escolha errada com argumentos como "todo mundo faz" ou "não há outra opção". No entanto, essas justificativas apenas alimentam um ciclo de comportamentos imorais e fazem com que nos distanciemos da nossa verdadeira essência. Não se pode nunca fazer o mal de boa fé. Platão. Essa citação nos lembra que, por mais que tentemos justificar nossas ações erradas, o mal nunca é justificável, nem mesmo quando é feito com boas intenções. A virtude está em fazer o que é certo, independentemente das dificuldades ou da pressão externa. Agir com integridade não é apenas uma questão de moralidade, mas de autenticidade. Verdadeira força está em manter-se fiel aos próprios valores, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar nos empurrando para uma direção contrária. Fazer o que é certo, então, não significa seguir um caminho sem desafios. Pelo contrário, significa ter a coragem de enfrentar esses desafios de frente, sabendo que, ao final, é essa virtude que nos trará a verdadeira paz e realização. Embora a tentação de seguir o caminho mais fácil esteja sempre presente, a verdadeira força está em escolher o caminho da virtude. O caminho que, embora possa ser mais árduo, é também o único que nos conduz a uma vida plena e sem arrependimentos. Ao escolhermos fazer o que é certo, não estamos apenas nos tornando pessoas melhores, mas também contribuindo para a construção de um mundo mais justo e ético. Ter um propósito nos dá direção, mas nem sempre a vida segue nossos planos. Desafios e adversidades são inevitáveis, e a maneira como lidamos com eles define nossa evolução. Vamos aprender a enxergar os obstáculos como parte do nosso crescimento. Agir com propósito e clareza é fundamental para uma vida significativa e produtiva. Muitas vezes nos vemos ocupados com tarefas, mas sem um objetivo claro em mente. Vivemos em um mundo repleto de distrações, onde a tentação de se desviar do foco é constante. Contudo, a verdadeira realização vem quando nossas ações estão alinhadas com um propósito definido. Sem intenção, as ações se tornam fragmentadas e ineficazes, desperdiçando nosso tempo e energia.
A falta de clareza sobre o que queremos alcançar se torna um obstáculo, pois, sem um objetivo, a jornada se torna incerta e a motivação para continuar enfraquece. Viver com propósito significa agir de maneira consciente e direcionada, sabendo exatamente onde queremos chegar e quais são os passos necessários para isso. O problema de agir sem intenção é que isso nos leva a dispersar nossos esforços, correndo atrás de tarefas e atividades que não contribuem para o que realmente importa. A falta de foco nos deixa vulneráveis às pressões externas e nos faz gastar energia com ações que não são produtivas. Quantas vezes você já terminou o dia exausto, sentindo que trabalhou muito, mas sem a sensação de progresso real? Isso acontece quando nossas ações não estão alinhadas com um objetivo claro. Podemos nos sentir ocupados, mas sem direção não estamos realmente avançando. Cada esforço sem um propósito definido é, na verdade, um desperdício de tempo e energia. O objetivo da vida é viver de acordo com a natureza. Zenão de Sítio. Essa citação nos lembra que viver com propósito não é algo artificial ou forçado, mas sim algo natural. Quando alinhamos nossas ações com nossa verdadeira essência, agimos com clareza e sem dispersão. Cada decisão, cada passo, cada esforço se torna parte de um caminho mais amplo e significativo. A verdadeira intenção vem de dentro, de um entendimento claro do que é importante para nós e se manifesta de forma simples e eficaz. Agir de acordo com a nossa natureza e nossos valores nos permite avançar com confiança e direção, tornando cada ação mais focada e produtiva. Agir com propósito e clareza não significa estar constantemente ocupado ou fazer o maior número de coisas possíveis. Significa, sim, fazer o que é necessário no momento certo com a intenção de chegar onde se deseja. O tempo é um recurso precioso e não podemos permitir que ele seja desperdiçado com ações dispersas. Ao definir um objetivo claro e agir de maneira direcionada, garantimos que nossos esforços sejam eficazes, alinhados com nossos valores e propósitos, e que, ao final, contribuam para uma vida mais satisfatória e realizada. Você pode continuar se ocupando com tarefas aleatórias ou pode agir com clareza e propósito. A escolha é sua. Aceitar os desafios da vida nos ensina a crescer, mas, para lidar melhor com eles, precisamos desenvolver uma visão mais clara da realidade sem nos deixarmos levar por ilusões ou expectativas irreais. Como podemos ver as coisas como elas realmente são? A vida é cheia de desafios e adversidades, e muitas vezes nos vemos diante de dificuldades que parecem impossíveis de superar. No entanto, a verdadeira sabedoria está em entender que essas dificuldades fazem parte do processo de crescimento e aprendizado. A diversidade de experiências, opiniões e trajetórias é inevitável e, ao aceitá-la, conseguimos expandir nossa visão e compreensão do mundo. A vida não gira em torno de nossas necessidades, desejos pessoais. Cada pessoa tem suas próprias lutas e, ao reconhecer isso, deixamos de nos sentir vitimados pelos obstáculos que encontramos. Aceitar que todos enfrentam desafios e que a diversidade de vivências é uma parte essencial da experiência humana nos permite agir com mais empatia e paciência, tanto conosco quanto com os outros. Muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, nossa tendência é focar exclusivamente no sofrimento. Criamos uma narrativa interna que nos faz acreditar que a vida é injusta, que as dificuldades são um fardo que só nós carregamos. Mas será que isso é verdade? Pense em um momento difícil que você viveu, talvez uma perda, uma rejeição ou um fracasso. Na hora, parecia insuportável. Mas agora, olhando para trás, você consegue ver o quanto cresceu com essa experiência? Quando nos apegamos ao sofrimento, ignoramos as oportunidades que ele traz para o crescimento. Cada dificuldade que enfrentamos
nos oferece a chance de aprender algo novo sobre nós mesmos, de desenvolver resiliência e de aprimorar nossa capacidade de lidar com o que a vida nos oferece. A resistência ao sofrimento, por mais natural que seja, só aumenta nossa dor e nos impede de avançar. Aceitar o que nos é dado, com suas dificuldades e desafios, é a chave para a paz interior e o crescimento contínuo. O que a natureza não nos dá é um favor. Marco Aurélio. Essa citação nos ensina que, mesmo nas adversidades, há algo valioso a ser aprendido. Quando aceitamos a natureza das coisas como elas são, sem nos revoltar contra o que não podemos controlar, encontramos espaço para a paz e para o desenvolvimento pessoal. A natureza, em sua complexidade, nos oferece tudo o que precisamos para evoluir, incluindo as dificuldades. Elas não são um castigo, mas uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais adaptáveis. Aceitar a diversidade, tanto dentro de nós mesmos quanto nos outros, é um passo fundamental para uma vida equilibrada. Cada pessoa traz consigo uma história única, e entender isso nos ajuda a ser mais compreensivos e pacientes. Em vez de focar nas diferenças ou nos obstáculos, podemos aprender a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. A resistência gera dor. A aceitação gera crescimento. A questão é: você está pronto para transformar suas dificuldades em força? Enxergar a realidade com clareza nos permite tomar melhores decisões. Mas, além de ver o mundo com realismo, há um hábito poderoso que pode transformar nossa maneira de viver. A gratidão. Como podemos cultivá-la no dia a dia? Ver as coisas como realmente são, sem as lentes distorcidas pelas expectativas externas ou pelas ilusões que a sociedade muitas vezes nos impõe, é uma das habilidades mais poderosas que podemos cultivar. Vivemos em um mundo onde somos constantemente influenciados por padrões, opiniões e valores impostos por outros, e isso pode nos fazer perder a clareza sobre o que é verdadeiramente importante. Muitas vezes, realidade é mascarada por crenças limitantes, ideias preconcebidas e desejos que nos afastam da verdadeira essência das coisas. No entanto, quando conseguimos enxergar a vida de maneira mais simples, sem as distorções que a sociedade tenta impor, podemos tomar decisões mais autênticas, alinhadas com a nossa verdadeira natureza. O problema surge quando nos deixamos levar pelas expectativas externas, seja em relação ao sucesso, à aparência ou ao comportamento esperado. A sociedade muitas vezes nos diz o que devemos querer, o que devemos valorizar e até como devemos viver. Isso cria uma desconexão com o que realmente importa e acabamos sendo guiados por metas e sonhos que não são os nossos, mas sim os de outros. Pense em um momento em que você perseguiu algo apenas porque parecia ser o certo aos olhos dos outros. Talvez um emprego, um relacionamento ou um estilo de vida. Quando finalmente conquistou, percebeu que não trouxe a satisfação esperada. Será que essa meta era realmente sua? Foi imposta por influências externas? O homem é aquilo que pensa. Marco Aurélio. Essa citação nos convida a refletir sobre o poder da nossa mente e a importância de controlar nossos pensamentos. O que pensamos sobre a vida, sobre os outros e sobre nós mesmos molda a nossa realidade. Quando conseguimos ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções criadas pela sociedade ou pelos nossos próprios desejos e medos, começamos a viver de maneira mais autêntica e plena. A verdadeira sabedoria está em não deixar que as ilusões ou as expectativas externas definam nossa percepção da vida, mas sim desenvolver a clareza necessária para enxergar o mundo com honestidade e objetividade. Ver as coisas como realmente são não significa ter uma visão pessimista ou negativa da vida, mas sim uma visão realista, sem as fantasias que muitas vezes criamos em nossa mente.
Quando conseguimos olhar para a vida com clareza, aceitamos as situações como elas são, sem fugir da realidade ou tentar distorcê-la para se ajustar às nossas expectativas. Isso nos permite agir de maneira mais eficaz, tomar decisões mais conscientes e viver com mais propósito. A verdade é simples, e a simplicidade é a chave para a paz interior. Você está vendo a vida como ela realmente é, ou ainda está preso às ilusões que te ensinaram a acreditar? A escolha de enxergar com clareza está em suas mãos. A gratidão nos ensina a valorizar o presente e a reconhecer o que já temos. Mas, em nossa jornada, também enfrentamos fracassos e dificuldades. Como podemos transformar os erros em aprendizado e continuar evoluindo? A gratidão é uma prática poderosa que tem o potencial de transformar profundamente a maneira como vivemos e nos relacionamos com os outros. Muitas vezes, focamos no que nos falta, nas coisas que desejamos ou nas dificuldades que enfrentamos, esquecendo-nos de reconhecer e valorizar aquilo que já temos. A gratidão não se trata apenas de um sentimento, mas de uma escolha consciente de focar nas bênçãos presentes em nossas vidas, mesmo diante dos desafios. Ao adotar uma atitude de gratidão, podemos mudar nossa perspectiva, enriquecendo nosso caráter e cultivando uma sensação constante de contentamento e paz interior. A prática da gratidão não apenas melhora nossa visão do mundo, mas também fortalece nossas relações interpessoais, tornando-nos mais empáticos, generosos e positivos com aqueles ao nosso redor. O problema é que, frequentemente, nos perdemos na busca incessante por mais sucesso, mais bens materiais, mais reconhecimento e esquecemos de apreciar as coisas simples e essenciais que já fazem parte da nossa vida. Já parou para pensar em algo que você tem hoje e que há alguns anos talvez fosse um dos seus maiores desejos? Muitas vezes, conseguimos aquilo que queríamos, mas, ao invés de valorizar, seguimos focando no que ainda falta. Isso cria um ciclo de insatisfação, onde nunca nos sentimos plenamente realizados, independentemente das conquistas que alcançamos. A sociedade, com seu foco no consumo e na comparação, nos faz acreditar que sempre precisamos de algo mais para sermos felizes. Mas a verdadeira felicidade e satisfação vem da capacidade de reconhecer e agradecer pelo que já temos. Não é a falta de bens, mas a falta de gratidão que é o maior obstáculo. Sêneca. Essa citação reflete uma verdade fundamental. A gratidão é um alicerce que sustenta uma vida bem vivida. Não são as circunstâncias externas ou a quantidade de bens materiais que determinam nossa felicidade, mas a maneira como escolhemos ver e lidar com o que temos. Ao cultivar a gratidão, podemos superar a insatisfação e encontrar paz nas pequenas coisas do dia a dia. Quando reconhecemos e valorizamos o que já possuímos, fortalecemos nosso caráter e passamos a enxergar a vida com mais serenidade, sabendo que somos suficientes como somos. A gratidão também tem o poder de transformar nossos relacionamentos. Quando somos gratos pelas pessoas em nossa vida, demonstramos apreço e respeito, o que fortalece os vínculos e cria uma atmosfera de reciprocidade e harmonia. Ao expressar gratidão, não apenas reconhecemos o valor das ações dos outros, mas também cultivamos um ambiente mais positivo e acolhedor. A prática de agradecer não apenas nos torna mais felizes, mas também cria uma rede de conexões saudáveis e significativas, essenciais para o nosso bem-estar. O que você tem agora que merece ser reconhecido e valorizado? Comece a praticar a gratidão hoje e veja como sua percepção da vida muda. Cada erro nos ensina algo e cada queda nos dá a chance de nos reerguermos mais fortes. Agora que percorremos essas 15 lições, a pergunta que fica é: como podemos aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia para realmente transformar nossas vidas? A vida é uma constante batalha entre o desejo de avançar e os obstáculos que surgem no caminho.
Quando cometemos erros, a tentação de desistir pode ser forte, mas é precisamente nessas falhas que se escondem as maiores oportunidades de crescimento. Ao errar, não estamos sendo derrotados, mas desafiados a ser melhores. A verdadeira medida do nosso caráter não é determinada por quantas vezes caímos, mas por como nos levantamos após a queda. O processo de se reerguer é um dos mais poderosos ensinamentos que a vida nos oferece. Errar é uma experiência inevitável, mas a forma como lidamos com essas falhas é o que realmente define nossa trajetória. Quando algo dá errado, a primeira reação natural pode ser o desânimo, o medo de falhar novamente ou até a vontade de abandonar o objetivo. Porém, a verdadeira evolução começa justamente quando decidimos encarar esses erros com coragem e a disposição para aprender. O problema não é falhar, mas sim não aproveitar a lição que a falha traz. Quando não entendemos o que deu errado, corremos o risco de repetir o erro sem nunca evoluir. A falha, então, não se torna um aprendizado, mas um ciclo vicioso que nos aprisiona. Pense em um momento da sua vida em que um erro parecia o fim de tudo. Agora reflita o que essa experiência te ensinou. Se olhar com atenção, verá que cada falha trouxe consigo uma lição valiosa. A grande chave para não ser derrotado pelos obstáculos é cultivar uma mentalidade resiliente. Resiliência não é apenas a capacidade de se recuperar de uma queda, mas a habilidade de crescer através dela. Ela exige que sejamos capazes de olhar para trás, refletir sobre o que ocorreu, tirar as lições necessárias e então avançar com ainda mais sabedoria. A resiliência não se constrói no conforto, mas na adversidade. As maiores transformações que vivemos como seres humanos acontecem quando somos testados até os limites e, ao invés de ceder, decidimos seguir em frente, mais fortes e mais focados. Outro ponto fundamental a se entender é que a pressão por resultados imediatos pode ser uma das maiores armadilhas. Vivemos em uma sociedade onde o sucesso rápido é frequentemente glorificado, e essa expectativa pode nos fazer sentir que um erro é uma falha irreversível. No entanto, o sucesso duradouro é construído através de um processo contínuo de tentativas, ajustes e progressos graduais. O verdadeiro fracasso não é o erro em si, mas a desistência. Isso é algo que Epicteto nos ensina ao afirmar que a falha é o preço do sucesso. Falhar não é o oposto de sucesso, mas sim um passo em direção a ele. Cada erro traz consigo o potencial de nos ensinar o que é necessário para alcançar a próxima etapa do nosso desenvolvimento. Porém, para que essa jornada de aprendizado através dos erros seja eficaz, é preciso estar preparado para ser paciente consigo mesmo. Não devemos esperar que a recuperação seja instantânea ou sem dor. O processo de voltar aos trilhos exige, muitas vezes, tempo e reflexão. Precisamos nos permitir sentir a frustração, entender o que nos levou ao erro e, com isso, reestruturar a nossa visão. Esse processo de autoconhecimento é essencial para evitar que os mesmos erros se repitam, pois nos torna mais atentos e conscientes das nossas escolhas e ações. A verdadeira aprendizagem só ocorre quando aceitamos que o erro faz parte de um caminho maior, um caminho de constante evolução. O segredo está em criar um ciclo virtuoso, onde os erros não nos paralisam, mas nos impulsionam para a frente. Quando aprendemos a nos levantar rapidamente, podemos continuar nosso caminho com mais clareza e propósito. O fracasso não é um fim, mas um ponto de inflexão. Ele tem o poder de nos ensinar de maneiras que o sucesso jamais seria capaz de ensinar. Ao aprender a lidar com nossas falhas, não só desenvolvemos nossa capacidade de resistir, mas também nossa habilidade de ter sucesso a longo prazo. Portanto, ao errar, lembre-se, esse é apenas o custo do sucesso. Não permita que o medo do fracasso te paralise. Cada erro é uma lição disfarçada, e cada queda é uma oportunidade para subir mais alto. O erro
só se torna um fracasso quando você escolhe não aprender com ele. Então, da próxima vez que cair, pergunte-se: estou pronto para me levantar mais forte? À medida que encerramos nossa jornada de aprendizado, é fundamental lembrar que o verdadeiro crescimento acontece quando colocamos em prática as lições que exploramos. O desenvolvimento pessoal não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre usá-lo de maneira concreta em nossas vidas. Quantas vezes você já aprendeu algo valioso, mas deixou para aplicar depois? O verdadeiro progresso acontece quando transformamos intenção em ação. Para isso, pergunte a si mesmo: como você pode aplicar os ensinamentos que absorveu hoje? Em que áreas da sua vida você pode começar a ser mais disciplinado, mais focado e mais resiliente? Lembre-se, cada desafio que surgir no seu caminho é uma oportunidade para crescer e fortalecer sua jornada. Agora, convido você a dar o primeiro passo em direção à sua transformação. Não deixe o aprendizado ser apenas uma reflexão passiva, mas uma ação ativa. Seja disciplinado, seja perseverante e compartilhe essa mensagem com aqueles que também buscam evoluir. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e continue acompanhando para mais insights que irão impulsionar seu desenvolvimento. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Marco Aurélio. O que está no seu caminho hoje? Em vez de vê-lo como um obstáculo, encare-o como o próximo degrau da sua evolução. Está pronto para dar esse passo agora? Agradeço por estar aqui, por fazer parte dessa jornada de transformação. Vamos juntos seguir em frente, porque a verdadeira força está no comprometimento com o crescimento constante.